Policiais civis e delegados do Estado lotaram o plenário da Casa de Leis para acompanhar a aprovação do projeto que altera a organização da polícia. Pulverização aérea agrícola foi tema de audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa. Outra audiência pública discutiu a PEC que prevê alterações nas regras fiscais e orçamentárias do país. Fique com a gente, o Assembleia Notícias está no ar. CCJR dá parecer favorável para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar possíveis irregularidades em nomeações de servidores. Após um pedido de vistas, o deputado Renato Câmara, do PMDB, se manifestou favorável ao requerimento da CPI, que passou pela CCJR com unanimidade dos votos. A comissão também aprovou o projeto de lei que estabelece diversas normas de conservação e proteção dos rios Formoso, Prata, do Peixe, Perdido e Salobra, localizados na região da Serra da Bodoquena. Entre as normas está prevista a implantação de uma faixa de preservação da vegetação nativa de 50 metros de largura a partir das bordas das áreas úmidas localizadas nos rios. E por unanimidade, os deputados foram favoráveis a uma emenda ao projeto que fixa o piso salarial do advogado. Atualmente, não há legislação em vigor que prevê esse reajuste. E pelo projeto, esse reajuste será anual, no dia 1º de janeiro, com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Na sessão plenária de terça-feira, durante a ordem do dia, 2 projetos de lei complementar de autoria do Poder Executivo foram aprovados. Um deles reorganiza a estrutura da Controladoria Geral do Estado, que passa a ter atribuições de auditoria, fiscalização, ouvidoria, correição e condução de transparência pública. Também foi aprovado o projeto que altera a organização institucional da Polícia Civil. Os policiais civis lotaram o plenário da Assembleia e acompanharam a votação da proposta. Segundo eles, o projeto de lei vai retirar direitos da categoria. Um dos itens questionado foi a alteração no curso de formação, que, de acordo com o projeto, passa a ter caráter eliminatório e classificatório. Durante a academia, o candidato não será considerado ainda um servidor público e receberá auxílio por meio de uma bolsa, e não mais subsídio inicial de carreira de um policial civil. Essa alteração, segundo a categoria, é um retrocesso. A pedido dos policiais, a bancada do PT apresentou emendas supressivas, mas a proposta foi rejeitada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa. Nossa bancada se posicionou contra a aprovação do projeto, uma vez que as emendas que nós apresentamos a pedido do Simpol não foram acatadas pela Comissão de Constituição e Justiça e também porque faltou da parte do governo diálogo para resolver outros pontos pendentes junto à categoria. Diante da aprovação do projeto por 14 votos favoráveis e 6 contrários, a categoria teme que, além das alterações que constam na proposta, o governo também não cumpra compromissos firmados no momento de negociação salarial, realizada em maio deste ano. O governo não está tirando direito de ninguém. Muito pelo contrário, dos 7 itens que foram acordados entre ambas as partes, 3 já estão sendo cumpridos na íntegra e os outros 4 itens estão dentro do prazo. Dentre eles, a questão da custódia de preso, né? A GPEM já começa agora no início com 3 delegacias e paulatinamente chegando a 19. A questão do abono de difícil acesso às delegacias que estão instaladas na região de fronteira já começa em dezembro com 5 e chegando também a finalizar todas elas. Ainda na terça-feira, a Assembleia Legislativa discutiu em audiência pública o aperfeiçoamento da legislação sobre a pulverização aérea de agrotóxicos, com representantes do Ministério da Agricultura, IBAMA, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, FAMASU
e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, entre outras entidades ligadas ao meio ambiente do estado. Paulo é produtor de bicho da seda em Glória de Dourados, no sul do estado, onde produtores tiveram perdas que chegaram a 100% por causa dos agrotóxicos trazidos pelos ventos a partir de lavouras de soja pulverizadas por aviões. A gente começou a ter problemas em dezembro de 2015, com 2 produtores afetados, que o avião fez manobra em cima. Felizmente, na ocasião, o vento foi favorável a nós e não trouxe deriva na nossa direção. Mas a partir daí, em janeiro, voltaram a aplicar. O vento já em outra direção, oscilando muito, veio em nossa direção, aí foi todos os produtores aplicados. Mas os prejuízos à economia de pequenos produtores não são as únicas preocupações. Dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, atestam que o Brasil é líder mundial na utilização de agrotóxicos nas plantações. Boa parte desses agrotóxicos é lançada nas lavouras por aviões, afetando a saúde das populações rural e urbana e também o meio ambiente. Para discutir os problemas, a Casa de Leis promoveu a audiência pública Aperfeiçoamento da legislação sobre pulverização aérea de agrotóxicos. Esta bióloga relacionou algumas das principais consequências da pulverização aérea das lavouras. Muitas moléculas, elas são persistentes no ambiente, elas permanecem lá, elas não são degradadas pelo sol nem pelos micro-organismos, elas permanecem lá e elas continuam expondo as pessoas. Então pode contaminar o solo, pode contaminar a água e as pessoas usarem esses recursos, então vão se contaminar consequentemente. O representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis explicou que enquanto na pulverização tradicional 50% do agrotóxico fica na planta e 50% no solo, na pulverização aérea a situação é ainda mais grave. Pouco mais de 30% dos agrotóxicos ficam na planta. Quase metade do pesticida fica no solo e um percentual expressivo é levado pelo vento por mais de 30 quilômetros. Fica muito pouco na planta, o restante é levado pelo vento. Isso que é levado pelo vento, ele vai contaminar aquíferos, vai contaminar as populações vizinhas, vai contaminar os trabalhadores rurais, né? Por conta de todas essas justificativas que está se proibindo isso no mundo todo. Para a FamaSul, a superação dos atuais problemas com a técnica passa pelo aperfeiçoamento da fiscalização. O Brasil tem uma legislação altamente rigorosa, uma das mais restritivas se compararmos com os grandes players da agricultura. O que nós precisamos garantir é que seja cumprida a legislação. Nós precisamos levar o conhecimento, a capacitação aos produtores, aos colaboradores que fazem uso desse produto, para que seja feito na melhor técnica e aí de acordo com o que a ciência e a tecnologia nos apregoa. Segundo este procurador da República, além da fiscalização mais rigorosa, uma discussão mais ampla da atual legislação é indispensável. Nós verificamos, como foi colocado, que a deriva, né, que pode ocorrer até 6 quilômetros, ela é um fenômeno presente que acaba causando muitos danos às comunidades que têm agricultores familiares, né, principalmente, que ficam no entorno das grandes áreas pulverizadas. Então é importante que haja uma proteção, que haja um incremento dessa proteção, justamente para que nós possamos ter uma convivência harmônica entre a produção de larga escala e a produção da agricultura familiar, dos apicultores, ou seja, todas as demais atividades. O proponente da audiência e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, deputado Amarildo Cruz, do PT, defendeu, por conta do contrabando, um controle mais efetivo da fronteira por parte do Estado. Se é dever do governo, é dever da Assembleia Legislativa produzir uma legislação que tenha um controle mais efetivo sobre essa questão. Nós não temos nenhuma lei no nosso estado que trate especificamente de pulverização aérea. E a essa discussão, a audiência pública, na verdade, é chamar todos os setores para que a gente possa oferecer alternativas, e é o que nós estamos buscando, o que deve levar ao final dessa audiência pública, para que a gente possa levar em consideração na confecção de uma proposta que nós devemos apresentar em breve aqui na Assembleia, de um projeto de lei que tramite na Casa, mas que leve em consideração essas preocupações. E no próximo bloco, propostas que podem alterar as regras fiscais e orçamentárias do país
foram discutidas durante a audiência pública. Veja também, a turma Doutores Palhaço pode ter um dia especial no calendário oficial de comemorações do Estado. Nós voltamos já já. A Assembleia Legislativa quer estar perto dos sul-mato-grossenses. Se você não vem até o Legislativo, tem a opção de saber sobre o trabalho dos deputados num portal com conteúdo privilegiado. É a Assembleia Online. Basta um clique para ter acesso à agência de notícias, à rádio e à TV do Legislativo. Tudo com a melhor qualidade para alcançar toda a população do Estado. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Rosângela lava os materiais que podem ser reutilizados, diminui o volume das embalagens e separa plástico e papel. Essa reciclagem doméstica contagiou os vizinhos e se tornou uma corrente verde. O condomínio está bem cuidado e a gente está com a consciência tranquila, tomando suco de caixinha, mas lavando, porque também demora, acaba estragando isso com mau cheiro. Então a gente tem esse cuidado mesmo, é do início ao fim, é a gente com esse cuidado todo. Se o engajamento não é espontâneo, a concessionária de energia do Estado dá o estímulo. Desconto para os consumidores que entregarem materiais recicláveis em pontos espalhados pela cidade. Depois de todo o material pesado, o cliente vai receber um comprovante onde vai estar toda a relação do material que foi pesado e o valor do bônus que ele vai receber na conta de energia elétrica. A economia no bolso e o respeito ao meio ambiente têm conquistado cada vez mais novos recicladores. Minha conta de luz mês passado veio um absurdo. Agora esse mês já baixou um pouco, mas mês passado foi horrível. Se a gente puder economizar ajudando o meio ambiente? Lógico, melhor ainda, né? A gente fica mais alegre, né? Fica mais contente, né? Conta Cidadã. A Assembleia Legislativa curte essa ideia. O deputado Márcio Fernandes, do PMDB, apresentou na sessão de quinta-feira um projeto de lei que institui o Dia Estadual dos Doutores Palhaço. Uma iniciativa simples, mas para quem realiza um trabalho voluntário, levando alegria a pacientes hospitalizados, tem muito valor. Se aprovado o projeto, a data de comemoração será todo dia 8 de dezembro. O grupo foi criado em 2010 e os voluntários passam por triagem e oficinas de capacitação. Geralmente, os colaboradores se comprometem à dedicação de pelo menos 4 horas semanais. Sei da importância dessas pessoas nesse trabalho que eles fazem para melhorar a autoestima dessas pessoas que tanto necessitam, que estão lá nos hospitais e que às vezes pessoas que vivem dentro dos hospitais, têm uma vida inteira dentro de uma sala de hospital. E essas pessoas são fundamentais nessa reabilitação sentimental, mental. Em defesa dos direitos dos trabalhadores, uma audiência pública foi realizada aqui na Assembleia Legislativa. Algumas propostas que podem alterar as regras fiscais e orçamentárias do país
foram discutidas. A audiência pública com o tema Nenhum Direito a Menos em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras criticou a proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso, que pretende vincular à inflação os gastos dos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, nos próximos 20 anos. Segundo o proponente da audiência, deputado João Grandão, do PT, a proposta viola princípios constitucionais. Primeiro que tira a possibilidade, por exemplo, do Poder Legislativo de legislar na questão orçamentária. Isso é inadmissível. Portanto, de vários princípios que ela fere, essa PEC, um deles é essa questão da independência dos poderes. Isso é um perigo. Apontada pelo governo federal como indispensável para reverter o rombo nas contas públicas e superar a crise econômica, a proposta de emenda constitucional enfrenta forte oposição de entidades de todo o país. Segundo os participantes da audiência, as reformas são necessárias, mas não podem ser feitas ao custo da eliminação de direitos das classes trabalhadoras. Que os problemas econômicos oriundos da nossa crise econômica, ela está sendo hoje colocada para apenas uma parcela da população. E essa PEC sendo aprovada é o fim da escola pública gratuita, é o fim da universidade pública gratuita, a saúde sendo privatizada e os direitos sociais, daqueles que mais precisam do Estado, do amparo do Estado, vai ser retirados os recursos. A gente espera que essas mobilizações sensibilizem os senadores do prejuízo que essa PEC vai trazer para os serviços que a população precisa. A vice-presidente do Sindicato Campo-Grandense de Professores defendeu a mobilização de estudantes, sindicatos e de entidades da sociedade civil em protestos públicos contra a proposta de emenda constitucional. A gente continue chamando a atenção da população, porque esse desmonte será para todo trabalhador. Iremos a Brasília dia 29/11, que é o dia da votação da PEC. Queremos levar os trabalhadores de todo o país para tentar barrar a aprovação. Nós encerramos a edição de hoje com uma homenagem ao professor, historiador Ildebrando Campestrini, que morreu no último dia 7 em Campo Grande. Ele lutava contra um câncer e sofreu um acidente vascular cerebral. Campestrini também fez história na TV Assembleia. Entre os anos de 2009 e 2011, Ildebrando Campestrini comandou o programa Memórias do Estado, uma parceria entre o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa. Campestrini dedicou parte da vida a resgatar a memória e a história da nossa região. O trabalho de pesquisa resultou em várias obras literárias. O historiador, que tinha 75 anos, era natural de Santa Catarina, formado em filosofia e pedagogia, além de especialista em língua portuguesa. Foi professor universitário e, nos últimos 14 anos, esteve como presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Também ocupava a cadeira de número 31 na Academia Sul-Mato Grossense de Letras.